Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, OneBit. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Olha, você já sabe, né? Toda terça-feira estamos aqui com o nosso Tendências e Pendências, trazendo sempre para você. Hoje aqui, gravando um pouquinho mais tarde, talvez a gente esteja recebendo a gente na quarta-feira, sem nenhum problema. Estamos ainda numa ressaca pós o Web Summit, pós-feriado. Estou aqui junto com o meu amigo Fred Alecrim, certo, doutor Fred? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. Olá, todo mundo aí onde você estiver, seja no Brasil ou fora do Brasil, você Varejo Caster que nos acompanha. Muito bom estar aqui. Eu estou falando hoje diretamente Caio Camargo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma linda cidade aqui de Dourados. Ontem eu fiz uma palestra aqui sobre tendências e inovação para o varejo, ainda pegando um pouquinho do gancho do que aconteceu lá em janeiro na NRF. Bacana, sala, assim, auditório aqui do Senac Mato Grosso do Sul, lotado, foi bem bacana. Hoje de Dourados e depois você está indo para onde dali? Ponta Porã, e hoje eu vou visitar. Eu vou atravessar a fronteira, meu amigo Caio Camargo. Eu vou até o Paraguai. Eu vou botar mais um. Eu não trouxe meu passaporte, mas eu vou atravessar a fronteira e conhecer mais um país. Vai ser muito bom. Vai no Shopping China trazer ali miudezas do Shopping China. Muito bem, muito bem. Inclusive, tem uma placa lá que diz onde todos os seus sonhos se realizam. Então, no próximo episódio eu digo se eu conseguir realizar todos os meus sonhos lá. Muito bem, muito bem. Eu também vou estar aí com vocês ali, com o pessoal do Mato Grosso do Sul. Eu vou estar em Corumbá e Três Lagoas também. Daqui 2 semanas, né, Fred? Daqui 2 semanas, falando esse mesmo roadshow que você tá. Essa semana eu tô em Recife com o pessoal da Premier Pet também. Uma semana mais tranquila, ainda bem. Dá tempo de botar a casa em ordem, né? Pós-feriado. Semana que vem, Apos, um monte de coisa, mas semana que vem é outro papo aqui. Só antes, né, da gente mergulhar um pouquinho e vai ser super legal, só mandar um abraço aqui, né, Caio, para J. Tarquite Urban, né, que ele deixou um comentário no nosso episódio Incertezas à Vistas e Agora. Ele falou: muito bom, Caio e Fred, parabéns. Essa antecipação de estratégia pelo varejista é primordial para a sobrevivência. Inclusive, escrevi na minha rede de LinkedIn um pouco sobre essa abordagem, ressaltando táticas valiosas sobre retail design estratégico que podem ser aprendidas observando a atual guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, né, cara? Então, muito bacana. Obrigado pelo seu comentário. E também temos mais um, o Igor Fonsa IB. Ele colocou no luxo exposto Ozempic e Popular IA no prato. O custo de operação não é só produto, infra, lojas, experiências. Mesmo com toda exposição, não é fair tratar o CMV como o todo. Obrigado também ao Igor. É isso muito aí. Bem. Você também deixa seu comentário, a gente fica muito feliz. Não precisa ser só elogio, né, Caio? A gente tem uma carência, assim, a gente adora elogio, mas não precisa ser só elogio, não. Críticas são sempre construtivas e aí, como foi dito aí, é J, né, o nome do rapaz que falou que citou isso. A gente no LinkedIn, assim como o Cris, que fez a matéria. Compartilhe nossos materiais, né? Então não esqueça de citar fontes sempre, essa parte educada da forma aqui, mas a gente é compartilhar aqui, né? Temos alguns piratas na internet, isso é um fato pra gente brincar e falar depois num outro negócio, mas o fato é que sim, compartilhe à vontade o nosso material. O material tá aqui para isso, inclusive tem material, ferramenta para você, se inscreve na nossa newsletter, tem ferramentas interessantes ali, todos compilados do que a gente vem falando aqui no podcast, certo, doutor? Só finalizar aqui nossa semana, né, um recado aqui para a turma que está em Natal ou vai estar em Natal, dia 8, quinta-feira, ou seja, amanhã, tem lá o Sebrae Experience. Eu vou estar lá com o Arthur Igreja, com a Flávia Alessandra, com o CEO da Heineken. Então, assim, vai ser um super evento. Procura o Sebrae aí, o site do Sebrae que tem as informações do evento. Se você estiver em Natal, estiver de bobeira, vai lá que vai ser um super evento. Grande Arthur Igreja, brotherzaço, né? Mestre de tecnologia, Flávia Alessandra, fantástica ali, o trabalho que ela tá fazendo pós-era da Rede Globo, bem bacana. E Heineken vale a pena, né, Fred? Porque a Heineken tem todo esse trabalho nos últimos anos que conquistou um market share impressionante, né, cara? Eu acho que vai estar desvendando um pouco esse mistério aí desse market share da Heineken, o que foi construído ao longo deste modelo ali. Legal. Quem sabe no camarim também, ele leva umas Heinekens pra gente também. No meu caso, Heineken Zero. Nessa ressaca que a gente tá de Web Summit, né, pós-Web Summit de Rio, muita coisa bacana. Espero que você tenha gostado dos episódios que a gente montou pra vocês, né? Foram poucos ali, mas a gente montou um episódio de briefing, né? E aquele tradicional episódio onde a gente traz ali vários executivos, foram 30 executivos que a gente conseguiu reunir em mais um episódio aí com vários insights. Foi até matéria
de jornal e tudo mais, né? Nossos amigos ali passaram o recado para frente. Cristiano, né? O Cristiano fez uma matéria exatamente. aí muito bacana lá para o pessoal de Minas Gerais. Obrigado aí, cara, muito bacana. Muito obrigado. E aí a gente resolveu compilar para vocês, como a gente teve bem presente no palco esse ano e com temas diversos, ou seja, são temas diferentes que a gente acabou debatendo, tanto eu quanto o Fred, a gente resolveu trazer um pouquinho um bate-papo para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, abrangemos ali branding, marketing, logística, comunidade, ecossistema, que são temas que são grandes temas do Web Summit, então a gente queria bater um papo com vocês aqui, um pouco do que a gente viu, nossa perspectiva, nossas percepções sobre o tema, certo, Doc? Eu vou começar com os seus painéis aqui, que são temas bem interessantes aqui, quando a gente fala, principalmente do mundo das startups, né, cara, de tudo mais. Eu acho que não é tanto startups quando a gente fala de ecossistema, mas vamos lá. Vamos começar por tema de comunidade, cara, que é uma coisa que você gosta muito de falar também. A gente fala bastante sobre isso, na necessidade de criar comunidade hoje. Você teve com a Marcela Falcão do Cubo e com o Felipe Garcia da WOW Aceleradora, WOW, né? Não é WOW, WOW Aceleradora. Como é que foi esse papo com eles aí? Quais são os insights que a gente tira dessa conversa, Fred? Cara, foi muito, muito bacana, né? Há um tempo atrás eu fundei uma startup com 2 sócios queridos e foi muito importante fazer parte da comunidade do Cubo, né? A gente está lá até hoje, acelerou demais, né? Embora seja um hub e não uma aceleradora, mas acaba acelerando, e por alguns pontos, né? Que tanto esse papo com a Marcela e o Felipe. O grande ponto quando a gente pensa em comunidade, você que está nos ouvindo, é reunir pessoas que tenham algo em comum. E esse algo em comum, muitas vezes, não precisa ser o seu negócio, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso. Dentro do painel, vai muito em relação a jornada não seja solitária. A jornada de montar uma empresa, a jornada de montar uma startup. Então muitas vezes você está ali e você seria muito interessante, por exemplo, ter uma ajuda para contratar devs. Se dentro do seu cap table, dentro da sua sociedade ali, não tem nenhuma pessoa da área que não se conecta com a comunidade de desenvolvedores, por exemplo. Aí você está dentro de uma comunidade e dentro dessa comunidade você pode acessar pessoas que acessam uma comunidade de dev, ou seja, você faz parte de uma comunidade e consegue com isso melhorar a sua contratação, que é um dos pontos muito fortes, por exemplo, do Hub, do Cubo. A gente está lá e tanto tem uma oferta, um quadro lá de oferta de profissionais, como também a gente pessoas que fazem parte daquela comunidade para ajudar a encontrar profissionais que a gente está buscando. Então isso é um ponto da comunidade. Segundo ponto da comunidade, acesso. Então, mais uma vez, não só acesso a quem você quer contratar, mas acesso a investidores, acesso a patrocinadores, acesso a fornecedores, ou seja, acesso a clientes. Então são pessoas ali daquela comunidade que conhecem pessoas que você não conhece e que fazem essa ponte. Isso é muito importante. Você vê, eu estou falando de um hub de startups, você falou muito bem, né, Caio? Mas você concorda comigo que isso funciona para qualquer tipo de negócio, concorda? Cara, tem uma visão, é engraçado que a gente usa esse termo aplicado quando a gente fala do varejo, né, comunidade, como quase uma construção, vou dizer pejorativamente, só de seguidores, né? Muita gente entende a comunidade como pessoas que seguem as empresas, que entendem a empresa, só que na verdade também são dores comuns. Eu acho que talvez toda a comunidade, quando a gente fala de marcas, deveria evoluir um pouco por esse caminho das startups ali, para esse negócio. Quando você falou, você tem serviços coligados, são empresas que estão ali no mesmo ecossistema, nós vamos usar essa palavra aqui, mas no mesmo ecossistema de comunidade, onde eu posso usufruir para outros caminhos, né? E não só fechado numa única solução, né? Por exemplo, há uns anos atrás, eu lembro na época da pandemia, falou-se muito do Vigilantes do Peso, né? E como na época da pandemia, criar uma comunidade foi fantástico. Inclusive, a gente pode trazer um caso depois aqui, nessa história aqui, igual a gente falava de Blockbuster, Netflix, quanto o Ozempic está matando o Vigilantes do Peso. A gente pode entrar essa conversa de inovação depois num outro momento, num outro podcast. Mas o fato é que, assim, ali era uma comunidade focada extremamente num problema, numa questão ali de perda de peso e tal, só que não tinha um ecossistema de outras coisas de bem-estar. E eu acho que quando a gente começa a falar nas startups, é muito maduro este conceito que não é apenas uma questão de uma única dor. Não estamos numa comunidade apenas para achar investidor, não estamos numa comunidade apenas para ter um lugar de estar, não estamos numa comunidade apenas para buscar mão de obra, né? Então tudo faz parte da comunidade, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, né? As empresas podem se aproximar dessa comunidade pronta ou então essa comunidade pode buscar empresas parceiras para se trabalhar com isso. Então acho que é um conceito bem interessante ali. E aí me lembro também uma fala do Felipe Garcia no painel, ele falando que as startups aceleradas pela UOL, que são engajadas na comunidade,
apresentam resultados melhores. E ele deu lá um percentual, que eu não me lembro agora, mas um percentual que chama atenção. Então, se você se engaja, ou seja, você troca experiências com outros membros da comunidade, a própria empresa começa a colocar oportunidades interessantes, por exemplo, na Domo, que era uma investidora lá que a gente tive acesso a mentorias com executivos de grandes empresas. Então, você tem o acesso, mas às vezes o cara da empresa ele não aproveita o acesso que a comunidade traz. Eu fui lá, acessei, então foi uma executiva do Google e a gente falou sobre questão de cultura, foi muito importante. Você tem acesso a outras pessoas que já passaram pelo que você está passando e você pode se conectar com elas. Então, realmente são vários problemas ou dores que você pode ter. E a gente trazendo para o nosso varejo, a gente já trouxe aqui muitos exemplos, né, de, por exemplo, marcas de tênis, de corrida, que eles desenvolvem uma comunidade ao redor da marca dentro dessa vertente de prática de esportes, né? Não necessariamente corrida mesmo, que seja o tênis de corrida, mas práticas esportivas, atividades físicas para melhorar a saúde ou a qualidade de vida. Então, a partir dali, né, Lululemon com aulas de yoga gratuitas dentro da própria loja, a On Running com as corridas todas as terças-feiras às 6h30 da noite saindo da porta da loja, a On Running com os tênis de test drive, você vai lá, você pega o tênis e vai experimentar antes de decidir comprar, qual modelo comprar, etc. Ou seja, você vai desenvolvendo uma comunidade ao redor da marca que às vezes a pessoa vai lá não para comprar, mas vai para essa corrida, vai para essa aula de yoga, mas ele está fazendo parte de um todo. E a comunidade permite que pessoas conheçam pessoas também. E aí vai se tornando isso cada vez mais forte, cada vez maior. E isso fortalece o negócio. E eu já falei aqui, né, Caio, algumas vezes, lá do Don Tapscott, em 2007, 2008, e ele tinha acabado de lançar um livro, o Economics, e ele falou, no futuro, uma empresa que não tiver uma comunidade ao redor, não terá um futuro promissor. Ou seja, não estamos mais falando apenas de clientes, estamos falando de comunidade, que há uma interação maior com a marca. E aí o painel foi todo voltado nisso e as vantagens da comunidade para a marca que consegue desenvolver uma e a vantagem para quem faz parte dessa comunidade. O ecossistema foi com o grande Paulo Pupin, do Sebrae, e a gente conversou muito sobre essa questão também de a construção de um ecossistema para que o negócio fique mais forte. Então, qual é o grande negócio? Se você está numa cidade, você está sozinho ali empreendendo, é uma coisa. Mas se você tem ali todo um ecossistema, por exemplo, você se associa ali à CDL local, você utiliza tudo que o Sebrae tem de ofertas, produtos com subsídios bacanas que você pode acessar financeiramente viável. Você tem ali fornecedores que fazem treinamento para você e você tem uma parceria muito bacana com eles. Ou seja, você tem um acesso bom a governo, para políticas públicas e tal. Então você vai criando ali um ecossistema. Que é exatamente o que a gente falou antes, que é aquela comunidade que tem um serviço acoplado na conversa. Exato, então o ecossistema são todos esses atores, né, que fazem com que o seu negócio se torne ainda mais forte. Então, se na sua cidade você tem um ecossistema forte do comércio, a tendência é que quem tem comércio ali tenha um ambiente melhor para que o negócio floresça, cresça e obtenha sucesso. Então, ele não está ali lutando contra tudo e contra todos, ele tem todo um ecossistema que ajuda o negócio a florescer, seja governo pensando em políticas que ajudem o comércio, o empreendedorismo, seja os funcionários sendo melhor contratados, treinados, respeito, por exemplo, às leis, regras, NR1, né, por exemplo, agora com a saúde mental. Ou seja, você tem todo um ecossistema cuidando de cada parte dessa para que aquele ambiente, e aí mais uma vez o mundo de startups, né, onde a gente falou muito, você tem ecossistema como o Porto Digital em Pernambuco, em Recife. Então, quem está ali como startup tem acesso a fornecedores, a políticas públicas. Então, aí você vai criando esse ecossistema onde quem está ali dentro se torna menos vulnerável. E você tem Floripa. Aí o Paulo falou muito de ecossistemas fora do hype, né? Ecossistema em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele falou, por exemplo, de Itajubá, Minas Gerais, que 38% de imposto recolhido pelas empresas já é de startups por causa do ecossistema. Isso torna o negócio muito menos vulnerável, né? A construção. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o cara está ali, ele não quer fazer parte e não quer ajudar a construção desse ecossistema. E ecossistema é legal falar que, assim, da onde vem o termo, porque às vezes quando eu faço palestra e falo disso, Fred, às vezes a gente tem que explicar da onde vem o termo lá das aulas de biologia, né? O ecossistema, o fundamento do ecossistema é o equilíbrio. E o equilíbrio entre todas as partes. Se você pegar na natureza o ecossistema, você tem lá um inseto, um animal de menor
menor porte que usufrui das plantas, né, da fauna que está ali, da flora que está lá à disposição para alimento, mas ele também vira alimento para um animal superior. Aqui, quando a gente fala de ecossistema de empresas, né, são empresas que você falou que está fora do hype, né, mas tudo faz parte do mesmo contexto de um ecossistema para que a máquina funcione em equilíbrio. Empresas pequenas, cidades pequenas, hubs menores, ou seja, tudo faz parte desse contexto. Tem os hubs maiores, tem as empresas que usufruem, tem serviços para empresas grandes como para empresas pequenas, né? Então tudo tem solução. Um banco, uma linha de crédito tem para uma grande empresa, tem para um micro negócio, então tudo é negócio no final do dia. Acho que a grande palavra, o grande termo aqui é equilíbrio. Quando tem um pequeno desequilíbrio em qualquer ecossistema de negócios, acontece a mesma coisa que algum desequilíbrio no ecossistema da natureza, você quebra o ecossistema como um todo. Por isso, se eu não estou enganado, eu acho que eu faltei nessa aula de biologia, dentro do ecossistema, para ele ser forte, ele precisa que os atores do ecossistema convivam em simbiose. Exato. Onde cada um aproveita o que cada um tem de melhor para se ajudar. Só que existem predadores no ecossistema, né, que aí vão lá e devoram ou matam. Então isso a gente vê muito no mundo do varejo. Não tem a conversa agora quando a gente fala de marketplaces da China vindo no Brasil de forma descompetitiva, isso estoura uma indústria têxtil nacional e tudo mais. Tem todas as conversas nesse âmbito que está acontecendo e isso tem a ver com esse ecossistema que a gente fala hoje, né? Se chega um agente externo fora do ecossistema, ele pode de alguma forma desequilibrar esse ecossistema. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Vamos diretamente agora para os seus painéis, que tem também temáticas importantes aqui para o nosso varejo, meu amigo. Pois é, um dos painéis que eu tive a honra de moderar dessa vez foi sobre branding, cara, né? Um pouco dessa construção de marcas. Estava inicialmente retido ao universo das startups, né? Como é que a gente cria uma marca de sucesso em meio a um mercado tão competitivo. Estava com a Dani Lazarotto, da Cordão, que é uma agência de branding bem interessante lá do Rio Grande do Sul, e a Roberta Savarotto, da Clara, né? Que é aqueles cartões corporativos e tal, tá? Uma empresa que está rampando muito bem no mercado, foi bem interessante até falar sobre isso. E, Fred, acho que os grandes recados que ficam, acho que de um painel como esse, assim, quando a gente fala de branding, muita gente pensa só em marca. E quando pensa em marca, pensa em logotipo, cor e fonte e matou ali o negócio, né? Vou fazer um desenho bonitinho que representa. Tem gente, inclusive, que começa pelo desenho da marca para depois saber a empresa que vai desenhar em cima disso, né? Começa a rabiscar a marca, o nome, e dali vai criando a empresa. E a gente quis desestruturar um pouquinho isso. Acho que um dos grandes recados que foram dados é que um trabalho de branding ele tem que ser mensurável. Na maioria das empresas, o trabalho de branding está desassociado, desacoplado da realidade do negócio. Então, você tem um CFO, pessoal de operação, financeiro, trabalhando em prol do negócio, e tem a área de marketing falando de branding de forma não mensurável, de forma subjetiva, né? E eu acho que a grande questão é que tem que ter uma estratégia. Marca se trata de estratégia, marca se trata de roadmap, né, de linha, de caminho, de traçado, e tem que ter mensuração. Mensuração de resultados no curto e no médio prazo. E um dos maiores perigos quando a gente fala deste mercado de startup, até por conta dessa questão de aceleração, de investimento, de tal da palavra em inglês growth, né, que é o crescimento exponencial, né? Muita gente só tem visão de curto prazo quando fala em investimento de marca. E marca é um investimento de anos, de longo prazo. Então tem que ter estratégias balanceadas
algumas ações de curto, algumas ações de médio prazo, mas todas elas mensuráveis, seja por um NPS, seja por uma questão de números ali, colhidos de audiência, de internet, alguma ação que você faz, e todos esses números, tá? Eles têm que ser ali a alimentação para que seja retomado ali ou redirecionada a estratégia do negócio. Eu tenho que entender através do número se minha estratégia está correta. Eu não posso, não, tá indo bem, tá indo legal, a marca tá bonita, né? Então são palavras que não fazem sentido quando a gente fala de gestão. E branding também se trata de gestão. Eu acho que o grande insight é que a gente quebra este modelo subjetivo quando a gente fala de branding, de beleza, de estética, de design, e passa para um caminho de estratégia de marca, de posicionamento de mercado, de ganhar mercado, conquistar mercado através de uma estratégia de marca. Até a fase que a gente fechou, foi muito bacana isso, se tua marca não tivesse o logotipo, o que sobraria para o consumidor? Como é que ele entende quem é você no mundo? Como é que ele entende teu papel no mundo? Então, se isso não está claro na mensagem, e isso não chega até o consumidor, é um erro de estratégia de comunicação, é um erro de marketing mal posicionado, é um erro de branding mal colocado. Eu acho que a grande questão está muito por ali. Faz sentido, amigo? Faz, e assim, isso me lembra muito que as palavras do Leland, né, o sócio do Brian Collins, quando a gente estava lá, que ele fala que é estratégia de diferenciação, não é branding. Esse é o grande ponto. Então vai muito ao encontro aí do que vocês falaram no painel. Segundo, eu digo que é meio chovendo molhado porque é uma coisa que a gente bate há muito tempo. A gente tá falando de Data-Driven Marketing, né, que é o tema do painel. Eu não gosto de termos em inglês, você sabe disso, mas exatamente, e tal como o branding eu falei, é o marketing cadenciado por dados. E marketing cadenciado por dados, eu estava pensando antes da Olist, né? É uma empresa que evoluiu para RP e tudo mais hoje, e o Luiz Piovesana da Contabilizei, que faz o trabalho com os microempreendedores ali, a parte contábil e tudo mais, né? Fred, aquela conversa, né? Não há mais hoje caminho para o mercado sem marketing, né? Quanto menos eu sei sobre o consumidor, quanto menos dados eu obtenho, mais tiro no escuro, mais dinheiro e tempo eu estou gastando à toa. Acho que o grande problema do marketing direcionado, sem uma estratégia de dados focada, sem mensurar resultados, sem redirecionar através de informações, é o marketing que está gastando dinheiro à toa e esforço à toa. Estão indo para direções que não fazem sentido. Então, por mais que a gente fale isso há muito tempo, por mais que outros especialistas falem isso há muito tempo, por mais que a gente está debatendo esse assunto há 15, há 20 anos já, data is the new oil, né? O dados são o novo petróleo, por aí vai. A gente vê ainda a grande maioria dos pequenos e médios não usando dados, cara. Não mensurando, não quantificando, não viabilizando. Eu acho que esse é o grande erro potencial. Então, marketing, acho que a mensagem que fala tem que ter alguma coisa, tem que começar, até uma das brincadeiras no final, falar, tá, pra quem não tá fazendo nada, faz o quê? Começa. Acho que assim, a ação é muito simples, tem que começar a fazer alguma coisa, não faltam opções, mesmo gratuitas, para você ter um RP interessante, ter um PDV interessante, ter os amigos da POS aqui com a gente, por exemplo, né? Então você tem um monte de soluções hoje que vão potencializar teus resultados e precisa direcionar, cara. Poderíamos falar horas sobre o tema, o fato é que precisa ser feito algo e não só ser falado sobre. Então, as empresas que não estão trabalhando com dados têm que começar a trabalhar com dados, não tem um outro caminho nesse sentido. Faz sentido, amigo? Faz, cara. E assim, importante, né, Caio? Já começa com o dado, com aquele básico. Analisa teu cadastro, né? Cadastro de clientes, vê se ele está higienizado, se ele está confiável, né? Cria um processo para que evite que esse cadastro seja bagunçado. Depois você vai para fornecedores, depois você vai para outras informações e a partir daí você começa a ter dados confiáveis para daí tirar as informações para tomar decisões. Aí você vai evoluindo. E fechando ali, né, o papo sobre logística, cara, com o Diego Cansado, né, CPO da Log. E, cara, foi uma conversa muito bacana, Fred, porque, assim, a gente vive um mundo, inclusive, neste momento atual aqui, estamos gravando dia 6 de maio, há 2 dias de começar um TikTok Shop no país, né? Todo mundo fala sobre vender no digital. E todo mundo esquece que a grande parte importante de uma jornada digital hoje não é o clique, não é a venda, não é estar ao vivo. Eu já falo isso há bastante tempo, né, meu amigo? O grande lance agora é... entrega, é tempo, cara. As pessoas estão comprando tempo, as pessoas estão comprando outra coisa. Então, eu acho que muda essa conversa porque poucas pessoas se importam com a logística. A gente viu N casos ali de influenciadores que venderam milhões de coisas, mas os produtos não chegaram com atraso, chegaram com defeito, não chegaram direito, não chegaram correto, né? Então, tem muito disso. A logística hoje é uma parte tão importante na jornada do consumo quanto a própria venda, né? Então todo mundo fala muito de vender, mas pouco fala de entregar. E não tem, acho que, um mercado que foi mais estressado, pressionado na pandemia e no pós-pandemia do que a logística. Porque a logística, de um jeito ou de outro, você depende de um modal de caminhão, de entrega, de pessoas, né?
para que a mercadoria chegue na casa das pessoas. Não é tão escalável quanto o meio digital, que você pode criar canais ilimitados, conversas ilimitadas com chatbots, mas a entrega ela é diferente, a entrega ela não precisa ser presencial, não é uma entrega virtual. Não à toa, a gente está vendo aí bilhões sendo investidos em CDs pelos grandes marketplaces como Mercado Livre, como o Amazon, como a Shein, né? Ou seja, todo mundo investindo aí em CDs para chegar mais rápido ao produto, né? E estratégias, inclusive, de tentar diminuir o last mile, seja com mini hubs, tornando loja hubs. Eles têm uma estratégia muito interessante que é a Log Pontos, né? Então, que transforma os pequenos comércios em pontos de hub, de coleta, que é bacana para o pequeno negócio, porque o pequeno negócio acaba criando fluxo para ele, as pessoas usam lá como um ponto de correio. E uma nova fonte de receita, né? Também é uma receita, entra uma graninha, né, cara? Exato. E uma analogia que eu faço, né, desse mundo, né, Fred, é um carteiro, cara. Né, um carteiro uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, talvez, ali antes desse boom digital, o cara catava uma sacola de carteiro e percorria um bairro inteiro. Hoje eu preciso de uma van, cara, para percorrer uma rua, de tanta caixa que eu tenho que entregar. Então o volume mudou. Eu lembro que teve uma época, eu trabalhava ali na região da Avenida Paulista, já deve fazer uns 4 anos ou mais, e cara, eu fui numa agência de correio e eu vi o back-office ali, atrás do balcão, tinha N caixas empilhadas, porque o que antes era uma estantezinha cheia de envelope, que o cara só enfiava os envelopinhos de carta, cara, eu precisava de um espaço de armazenar, cara, num lugar para mandar a mercadoria. Então, é uma questão de espaço hoje, né? Então, assim, a logística é um baita de um problema, mas também para as empresas como a Log, que conseguem resolver isso, uma grande solução para todo mundo. Então, foi muito bacana ali para trazer a logística, essa luz aqui, que não é só um serviço acoplado, mas é uma das partes mais importantes de uma experiência ali, certo, Doc? Certíssimo. Então, você que está nos ouvindo, fundamental você dar uma mergulhada nesses conteúdos. Comunidade, ecossistema, dados para poder tomar as melhores decisões. Entrega, quanto mais rápido melhor você entregar, é uma vantagem competitiva. E também cuidar do brand não só como de olho no logotipo, nas cores, nas fontes, mas como uma forma de diferenciação da sua marca no mercado, mostrar a sua autenticidade, o que é único e o que torna a sua marca desejável, ou seja, por que comprar com você. Exatamente, ó. Você vai acompanhar nas minhas redes, na rede do Fred, ao longo desses tempos aqui, os trechos dos vídeos, né? A gente recebeu os vídeos do Web Summit, a gente vai postar os trechos das nossas conversas também. Você acompanha lá nos episódios que a gente já gravou, lembrando você, um insight com todo mundo que já participou ali do evento, falando dos principais insights. Então tem muito mais além do que a gente trouxe aqui para você. São 30 executivos ali falando sobre o tema, então tem muita coisa bacana, bastidores, coisa que inclusive a gente não conseguiu acompanhar, né? Então a gente está acompanhando depois, porque realmente 8 palcos simultâneos, em 2 isso é impossível acompanhar. E também as redes sociais do próprio Web Summit tem muito material bacana lá disponibilizado, ou seja, é um baita de um evento de inovação que a gente tem que estar ligado, certo, meu amigo? É isso aí, então não esquece de acompanhar a gente na sua plataforma preferida, a gente está em todos os canais de áudio, mas também se você gostar de e-mail, a gente tem uma newsletter toda sexta-feira muito bacana, a curadoria de notícias do varejo, e também tem o nosso WhatsApp, nossa lista do WhatsApp muito bacana para receber também informações, e o nosso também grupo no LinkedIn, ou seja, canais não faltam para você estar sempre informado com o melhor do varejo no Brasil e no mundo. Não é isso aí, Caio? É isso aí, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Bye, bye. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.